Nesta aula, vou mostrar como resolver questões que envolvem o chamado princípio da casa dos pombos, ou princípio das gavetas, ou ainda teorema dos azarados. Em uma caixa escura estão 3 bolas verdes, 2 bolas brancas, 7 bolas pretas e 3 bolas amarelas, distintas apenas pela cor. É correto afirmar que o número mínimo de bolas que devem ser retiradas ao acaso desta caixa, a fim de garantir que pelo menos uma das bolas retiradas seja preta, é igual a... O segredo para resolver uma questão como essa é sempre pensar na pior hipótese. Mas, primeiramente, qual você acha que seria a melhor hipótese, a melhor, diante do que foi proposto? Ora, seria retirar logo de cara uma bola preta. O problema é que não se pode garantir que isso vá acontecer. Há uma margem de erros ou acertos regida pela probabilidade do evento ocorrer. Por isso que devemos pensar no pior cenário, na pior hipótese possível. E a pior hipótese é aquela em que todas as outras bolas são retiradas antes de se conseguir retirar a preta. Como há 3 bolas verdes, 2 brancas e 3 amarelas, na pior hipótese, será preciso retirar essas 8 bolas antes da preta. Contudo, uma vez que isso aconteça, podemos por fim garantir que a 9ª bola será preta, pois somente sobraram as bolas dessa cor. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, já tente resolver esta questão. O gabarito está no final. Em uma sala há 10 pessoas, 4 advogados, 3 engenheiros, 2 técnicos administrativos e 1 auditor. É correto afirmar que... Vamos analisar cada item. A. Sorteando 4 pessoas ao acaso, 2 serão advogados? Bem, não posso afirmar isso. Pode ser que todos os sorteados sejam advogados, e não apenas 2. B. Sorteando 5 pessoas ao acaso, pelo menos uma delas será um engenheiro? Também não posso garantir. Imagine, por exemplo, que foram sorteados os 4 advogados. O próximo pode muito bem ser um técnico administrativo ou um auditor. C. Sorteando 6 pessoas ao acaso, teremos pessoas de 3 profissões diferentes. Não necessariamente. Havendo 4 advogados e 3 engenheiros, pode ser que sejam sorteados 4 advogados e 2 engenheiros, ou os 4 advogados e os 2 técnicos. Ou seja, há possibilidades de apenas 2 profissões diferentes serem sorteadas. D. Sorteando 7 pessoas ao acaso, pelo menos uma será um advogado. Agora sim. Imagine que na pior das hipóteses sejam sorteados inicialmente os 3 engenheiros, os 2 técnicos administrativos e o auditor. Daria um total de 6 pessoas e só restariam advogados para o sorteio da 7ª pessoa. Para o item E, faça a sua própria análise e veja por que ele está errado. Próxima questão. Um professor de São Paulo foi dar uma palestra para alunos de uma escola de Campo Grande. Em certo momento, o professor diz: eu não conheço nenhum de vocês, mas tenho certeza que existem pelo menos 5 alunos nesta sala que fazem aniversário no mesmo mês. O número mínimo de alunos que havia na sala era... Aqui, utilizaremos o princípio da divisão em partes iguais. Vamos considerar que em cada casa existe o mesmo número de pombos. Ou, no contexto da situação proposta, para cada mês do ano, há o mesmo número de alunos que faz aniversário naquele mês. Pelo menos a princípio. Então veja só, se o professor tem certeza de que pelo menos 5 alunos fazem aniversário em um mesmo mês, vamos imaginar que isso de fato acontece, mas, na pior das hipóteses, apenas em um único mês do ano. Pense comigo. Se há 5 alunos que aniversariam em janeiro, na pior das hipóteses, isso não acontecerá ao longo dos outros meses do ano, pois, como dito há pouco, temos apenas um mês do ano em que isso acontece. Em outras palavras, nos demais meses, o máximo de alunos que pode fazer aniversário no mesmo mês é 4. Sendo assim, iremos contabilizar 4 vezes 11, isto é, 4 alunos multiplicados pelos 11 meses, mais 5 alunos do mês que sobrou. 44 mais 5 igual a 49, item D. Essa é uma resolução que segue um caminho mais lógico, mas você também pode pegar um atalho da seguinte maneira. Desconte um aluno do total proposto no exercício, multiplique por 12 e depois inclua o aluno adicional. Por exemplo, se na questão foram indicados 5 alunos, vou descontar 1 e multiplicar os 4 remanescentes por 12. Resultado parcial, 48.
adiciono mais 1 e tenho o resultado final, 49. Veja se você entendeu e faça o teste nesta outra questão. Pause o vídeo agora e tente resolver. Na questão, pergunta-se o número mínimo de pessoas para que se garanta que 7 delas façam aniversário em um mesmo mês. Basta multiplicar 6 vezes 12 e adicionar 1. 6 vezes 12 é igual a 72, mais 1, 73. Resposta item E. E aí, deu certo? Conseguiu fazer? A próxima questão segue quase a mesma ideia. Primeiramente, vamos dividir 2021 pelos 12 signos do zodíaco. Não esqueça que essa divisão é feita por conta do princípio de divisão em partes iguais. Fazendo-se a divisão, obtém-se o resultado 168 para uma divisão não exata, pois sobra 5 como resto. Os 5 que sobraram podem todos ter o mesmo signo, ou, no outro extremo do raciocínio, podem todos ter signos diferentes. Para nossa análise, vamos trabalhar com essa última possibilidade, que leva em conta novamente o princípio da divisão em partes iguais. Como resultado, podemos afirmar que 7 signos têm exatamente 168 pessoas, ao passo que 5 signos contêm 169 pessoas. Esses 5 signos diferentes foram os que receberam uma pessoa a mais quando foi feita a divisão. Seguindo toda essa lógica, chegamos à conclusão de que em um conjunto de 2021 pessoas, pelo menos 169 têm o mesmo signo, ou, sendo ainda mais específico, 5 grupos de 169 indivíduos têm o mesmo signo. Em uma sala, há N pessoas. Uma dessas pessoas afirma que pelo menos 4 delas fazem aniversário no mesmo mês. Para que essa afirmativa seja obrigatoriamente verdadeira, o valor mínimo de N é... já sabemos como resolver isso. É só fazer 4 menos 1, 3, multiplicar pelo total de meses, 12, e depois adicionar 1. 3 vezes 12 mais 1 é igual a 37. Item D. 7 crianças brincam com um jogo em que cada partida tem um só vencedor. Como as partidas são rápidas, em uma tarde elas jogaram 50 partidas. É correto afirmar que... Vamos começar fazendo a divisão. 50 dividido por 7 é igual a 7 e resta 1. Então, a princípio, as 7 crianças podem muito bem vencer o mesmo número de partidas. Isto é, pode ocorrer um cenário em que cada criança vença 7 partidas. Mas isso só é possível até a partida de número 49. Como são 50 partidas, obrigatoriamente haverá um desempate e uma criança vencerá um jogo a mais que as companheiras. Podemos, pois, afirmar que, com certeza, em 50 partidas, uma delas venceu pelo menos 8. Última questão. 3 pastas contêm o mesmo número de documentos. Foram retirados 14 documentos da primeira pasta e 8 da segunda, sendo todos eles transferidos para a terceira pasta. Sendo assim, o número de documentos que a terceira pasta ficou a mais do que a primeira é igual a... Há uma maneira bastante simples de resolver isso. Inicialmente, vamos considerar que todas as pastas têm 20 documentos. Escolhi trabalhar com o número 20, mas você pode tentar qualquer outro número que também dará certo. Pois bem, se todas as pastas têm 20 documentos, a retirada de 14 documentos da primeira a deixa com apenas 6. A retirada de 8 documentos da segunda a deixa com 12, e se todos foram transferidos para a terceira, esta passou a ter 22 documentos a mais, isto é, 42 documentos. Fazendo a diferença entre essa quantidade e a quantidade que restou na primeira pasta, concluímos que o número de documentos que a terceira pasta ficou a mais do que a primeira é igual a 36, item D.